Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Fábio Libério. O governo Bolsonaro fez uma série de medidas, mais de uma semana, que até hoje nenhuma delas tinha entrado em vigor. Mas hoje, no decorrer da negociação que os governos ou os presidentes dos 20 países mais ricos do mundo, o chamado G20, estava sentado em negociação para tomar medida contra a epidemia do coronavírus que alastrou em todo o mundo e a economia corre grave risco de cair em cerca de 1% mundialmente. Ou seja, toda a humanidade, todos os países iam entrar em recessão. Os governos decidiram injetar na economia mundial 5 trilhões de dólares. Quando o G20 acontecia, a equipe econômica do governo Bolsonaro senta com os deputados federais e toma uma medida de muitas que o governo Bolsonaro falou que ia fazer por toda a população brasileira e pela economia para que ela não entrasse em recessão. Lembramos quais foram as medidas que o governo Bolsonaro falou que ia fazer. Liberação do FGTS, aumentar o Bolsa Família 3,1 bilhão, liberar o fundo de garantia, adiantar o 13º salário, liberar o PIS/PASEB para todos os trabalhadores e para os autônomos, dar uma renda de R$200 por mês. Foi essa algumas das medidas que o Bolsonaro falou, já fazia alguns dias que ia tomar para aquecer a economia. Em reunião com os governadores do Sudeste, Bolsonaro, de vez propor medidas econômicas para os estados mais ricos do país, ele decidiu entrar em confronto direto com o governador de São Paulo, João Dória, a qual ele acusou João Dória de usar o nome dele, Bolsonaro, para ser eleito a governador e ter virado as costas para ele, Bolsonaro. Causou um grande mal-estar em todos os governadores. Os governadores marcaram reunião para todos reunir para fazer uma carta de desagravo ao presidente da República, e eles falaram que não ia tomar nenhuma medida que o governo Bolsonaro adotasse se não fosse de acordo ao Ministério da Saúde. E o governador de São Paulo, João Dória, falou que todas as medidas que o presidente da República tinha falado, nenhuma ainda tinha saído do papel. A equipe econômica senta com os deputados federais e propõe aos deputados federais de vez elevar ou dar para os trabalhadores informal que não tem como sair de casa porque está em quarentena, de vez ser R$200, ia elevar para R$300. Mas a equipe econômica, como o governo Bolsonaro, quer levar os deputados aos trancos e aos barrancos, sempre causando picuinha e uma série de confusões. O presidente dos deputados, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, saiu da reunião insatisfeito e quando a proposta chegou no plenário, ele pediu para que os deputados elevassem a proposta de R$300 para R$500. O Bolsonaro ficou sabendo, foi ante as redes sociais, em uma live com seus apoiadores,
falou que poderia elevar esse valor de 500 para 600 reais. O líder do governo levou essa proposta para a Câmara, o relator da proposta deu uma parada na sessão, redigiu o texto e trouxe de novo para a plenário, a qual foi aprovado por todos os congressistas em uma votação, a qual eles fizeram um acordo e votaram sistema de acordo. Os líderes votaram como se todos estivessem aprovado e a medida está indo para o Senado. A semana que vem, possivelmente, o vice-presidente do Senado colocará em votação, porque o presidente do Senado está em casa, acamado, ou seja, em quarentena, porque ele adquiriu o vírus coronavírus. Mas é uma medida extremamente importante para o nosso país. O presidente reconheceu que a população brasileira realmente precisa ficar de quarentena e por ela estar de quarentena ela não tem como trabalhar e autossustentar. Ou seja, um trabalhador autônomo, porque ele é autônomo, a maioria deles vendedores ambulantes ou vendedores de serviço, eles não têm como sair de casa e sequer tem consumidor para consumir esse produto. Mas se o governo federal não aportar dinheiro público na economia, a economia entrará em recessão. E segundo os pesquisadores da faculdade Getúlio Vargas, afirma se o governo entrar com pouquíssimo dinheiro na economia brasileira, conforme eu citei anteriormente, a recessão, nós corremos o risco de chegar a uma recessão de 4,4% de recessão no ano que vem. Ou seja, é muito grande a recessão que todos nós vamos sofrer esse ano. Uma recessão de 4,4% é muita coisa para uma economia tão frágil quanto a economia brasileira. Por que a nossa economia é frágil? Porque no governo Dilma a economia caiu 2 anos consecutivos. No governo Temer a economia andou de lado, ou seja, cresceu muito pouco em 2 anos. Cresceu 1,3% e no governo Bolsonaro, no seu primeiro ano, a qual todos especialistas acreditavam, fizeram projeções que o PIB ia crescer em torno de 3% e cresceu 1,1%. Ou seja, tivemos um crescimento muito pequeno no primeiro ano do governo Bolsonaro. E ele tem como seu ministro da Economia Paulo Guedes, que tem um doutorado nos Estados Unidos. Um dos seus primeiros trabalhos foi no Chile. O Chile, naquela época, era uma grande ditadura, a ditadura mais sanguinária de toda a América do Sul. E lá, o Paulo Guedes iniciou o seu trabalho como economista. E como economista de uma nação, como economista democrática. Era um país que estava sob uma ditadura. E depois dessa experiência, ele não teve nenhuma outra experiência. Ele não passou por crise alguma. Ele não foi contestado como economista. O povo não fez pressão sobre ele para ver como que ele se saía em meio às pressões populares. Ele chegou no Brasil, foi para a iniciativa privada, ganhou um pouco de dinheiro na iniciativa privada. Ele é considerado um dos homens ricos do nosso país, mas a experiência era muito pouco na gestão pública. Assumiu a gestão, o Ministério da Economia, e até hoje não mostrou de fato que ele é um grande economista. Ele se mostrou como um economista pouco experiente, fala muito, entrega pouco resultado. Ele gosta de trabalhar no meio da confusão, gosta
de entrar no confronto, discutir com deputados, com senadores, gosta de causar nas suas palestras. Ele tem até um discurso agradável. Ele até empolga os seus ouvintes, mas quando ele vai entregar aquilo que ele prometeu, ele fica muito aquém. Ele prometeu uma economia pujante, uma economia que ia crescer de 3 a 4% no ano de 2019 e entregou apenas o crescimento de 1,1%. Agora, no ano de 2020, nós brasileiros não podemos exigir nada desse governo. Nós não podemos exigir nada da equipe econômica, muito menos do ministro da Economia, Paulo Guedes, um crescimento econômico. O que todos nós temos que requerer do governo federal e da sua equipe econômica, que eles usem os recursos nossos, os recursos da União, o recurso que todos nós brasileiros pagamos com nossos impostos para aquecer a economia, para não deixar que as empresas fechem, para que não deixar que as empresas destroem os seus próprios patrimônios. Por que as empresas vão destruir os seus patrimônios? Por um único motivo. As empresas têm alguns tipos de patrimônio. Vou eu aqui numerar algumas delas. Ela tem o seu caixa, o dinheiro que está em caixa. Esse é um patrimônio de uma empresa. Ela também tem os seus bens. Todos os bens que a empresa tem, como os prédios e os galpão, são os bens da empresa. Ele também tem o equipamento, tem os carros para conduzir os seus funcionários. Mas o bem mais difícil para a empresa adquirir no Brasil, em qualquer lugar do mundo, são os seus funcionários qualificados, são os seus colaboradores, são as pessoas que estão treinadas, são as pessoas que estão de acordo com a metodologia, com a política daquela empresa. Se por acaso os donos da empresa ou seus patrões despedir os funcionários em massa, ela vai destruir o seu corpo técnico. Ou seja, quando a pandemia acabar, encerrar a quarentena no nosso país, as empresas não terão um corpo técnico qualificado para levar o país rapidamente ao crescimento. Por esse motivo, o governo federal tem que usar todos os recursos necessários para ajudar os empresários e as empresas a preservar o patrimônio que são os funcionários dessas empresas. O governo federal ainda tomou algumas medidas extremamente tímidas. Ele vai ajudar algumas empresas a não pagar os impostos durante 3 meses.